Oi, queridos, é muito bom estudar junto com vocês. Nós estamos estudando o primeiro capítulo de um curso em milagres e estamos no verso 24. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizeste a doença e a morte. E podes, portanto, abolir ambos. Tu és um milagre, capaz de criar como teu Criador. Tudo mais é o teu próprio pesadelo e não existe. Somente as criações da luz são reais. Então, gente, a gente é capaz de ver o mundo que já foi criado por Deus quando a gente não aceita mais aquilo que não é real, aquilo que Deus não criou. No começo, quando eu escutava Joe Goldsmith falar isso, o meu coração ele aceitava, eu dizia, nossa, mas eu aceito, mas parecia super impossível. Super impossível que você possa curar doenças, que você possa como ele sempre diz, a Joe Goldsmith fala que aquilo que Deus não criou não foi criado, não existe. Então é impossível, era impossível eu entender, realmente aceitar que essas coisas são irreais. Mas à medida que a gente vai abrindo mão, e só assim, quando a gente abre mão de aceitar o que Deus não criou, é que a gente vai poder começar a experienciar aquilo que Deus criou. Porque, assim, o Sem também fala: não há como você viver em dois mundos. Você vai ter que escolher a quem você vai servir, você vai ter que escolher quem é o teu Senhor. Então, é 100% necessário que a gente diga: não, isso daí que eu estou vendo não é realidade. Essa situação que eu estou passando, se eu não estiver feliz, se eu não estiver em paz, se eu não estiver em amor, significa que eu não estou experienciando o reino de Deus. E eu sou completamente capaz de abrir mão desse mundo e experienciar o mundo de Deus e criar junto com Ele aqui nesse mundo ilusório. Porque tudo Deus já criou, o mundo real já está todo criado, tudo já foi criado, tudo já foi finalizado. Mas como nós aqui estamos nessa ilusão, nós estamos criando o tempo todo. Não existe nenhum momento que nós não estejamos criando. Mas agora nós podemos escolher criar como Deus e criar com Deus. Ou seja, criando somente a partir do amor, criando somente a partir do ter, do ser completo, criando a partir de sermos um, da ideia de que somos um, de que não há separação. Então, a vida muda completamente. Nós começamos a ver e enxergar as coisas de uma forma completamente diferente. E vocês vão ver aqui que coisa maravilhosa que ele vai mostrar já já. Nós vamos já ver isso aqui. Milagres são parte de uma cadeia integrada de perdão, que quando completa é a expiação. A expiação funciona durante todo o tempo e todas as dimensões do tempo. A expiação é o desfazer desse mundo, é o desfazer das crenças e experienciar esse mundo que eu estou falando. Agora veja que o que eu estava querendo falar disso aqui. Milagres representam a liberação do medo. Expiar significa desfazer. Desfazer o medo é uma parte essencial do valor dos milagres na expiação. Então, é isso que eu quero frisar aqui. Isso aqui é que é aquilo que a gente precisa buscar, tá?
Porque você vai para Deus com um problema. Vamos dizer que o seu problema seja financeiro. Então agora você tem contas para pagar, agora você sabe que você tem responsabilidades, você tem filhos para criar. Tudo isso envolve um tanto de medo. Ao invés de você ir resolver isso aqui fora, eu não estou dizendo que você não vai tomar nenhuma ação, preste atenção nisso. Você antes, tá? Você acorda mais cedo. Você, antes de sair de casa, você elimina o medo. Você entra em acordo com o seu espírito. Você entra em comunhão com a realidade de Deus. Você medita sobre a verdade somente. Você esquece todas essas coisas e você vai para o mundo de Deus e vai ver o quanto que Deus é provedor para você. O quanto que você é uma criança de Deus e o quanto que Deus quer prover tudo para você. E aí você entra em acordo com Deus de que você não vai prover para você. De que Ele é que vai prover e você não vai. E que todas as suas ações elas vão ser tomadas a partir dos pensamentos divinos, a partir da certeza, a partir da convicção de que você não está fazendo, de que tudo está sendo feito por Deus e você está sendo apenas um canal. E você só vai chegar a experienciar um milagre, ou seja, você vai começar a ver do lado de fora as coisas acontecerem de uma forma simples, de uma forma fácil, que o seu suprimento vem de uma forma simples, que você não está lutando quando o medo foi embora. Enquanto você estiver com medo, você deve voltar em toda a oportunidade e reafirmar e orar outra vez e entrar novamente nesse acordo com Deus e tentar relaxar. E quanto mais você alcançar esse nível de relaxamento, esse nível de confiança, mais próximo você está de não ter mais medo. E quando você não tiver mais medo, então lá fora as coisas começam a bater, sabe? O que está dentro com o que está fora, né? Que seja feito aqui na terra como é no céu. Que dentro você fez as pazes com Deus, com a filiação, sabendo que você é um efeito de Deus e não a causa. Você não é o causador, portanto, não é você que faz. Só que quando a gente tenta fazer, a gente já vai aumentar esse medo, já vai com medo, porque a gente pensa que é responsável pelo nosso próprio sustento, ou pela nossa própria saúde, ou pelos nossos relacionamentos, ou por qualquer coisa. Mas quando eu entendo, gente, que o único mundo real é o mundo que Deus criou, e que no mundo que Deus criou, Ele foi o provedor de todas as coisas, e ele, obviamente, tem que continuar sendo o provedor. Ele causou e eu fui o efeito do que ele causou. E se eu sou o efeito de Deus, então eu tenho que ser provida por Deus e eu tenho que manifestar aquilo que o meu pai criou e não uma outra coisa que eu resolvi fazer por mim mesma. Que é como ele diz que nós criamos a doença, nós criamos esse mundo, nós criamos todas essas coisas, porque nós queremos tomar o lugar do nosso pai e queremos ser os causadores. Mas quando a gente deixa de ser causador, quando a gente deixa de ser o responsável pelas coisas, a gente tira das costas da gente e a gente diz: eu sou apenas o efeito. E a gente entra em acordo com essa nova perspectiva, essa forma de ver. Não é na primeira vez nem na segunda, mas você vai chegar ao ponto onde você não tem mais medo. E quando você não tiver mais medo, pode ter certeza que
tudo muda lá fora. Estou me lembrando também agora da Sutra da Seichonoye, que fala que você deve fazer as pazes com todas as coisas do céu e da terra. E quando você fizer as pazes com todas as coisas do céu e da terra, tudo se tornará seu amigo e nada poderá te causar dano. Então é assim, quando você faz as pazes com o mundo de Deus, com todas as coisas que Deus criou, com a forma real que Deus criou esse mundo, você passa a ter cada vez menos medo. Para isso, né, gente, você tem que se negar a tá aceitando o mundo, você tem que morrer para esse mundo, morrer diariamente para as ideias desse mundo. Ideias de que existem pessoas para te ferir, que existem pessoas para te roubar, que existe doença para te matar, de que existe pobreza, de que existe, sabe, outros. Tudo isso a gente tem que abrir mão, que é para poder a gente alcançar a visão real do que é a expiação, o desfazer do medo, o desfazer do que nunca aconteceu, que foi a separação entre o pai e o filho, e a separação entre o filho e a criação de Deus, toda a criação de Deus, né? Seguindo no verso 27, um milagre é uma bênção universal de Deus, através de mim para todos os irmãos. Então é através de mim que os milagres acontecem. O privilégio dos perdoados é perdoar. Verso 27. O privilégio dos perdoados é perdoar. Hoje eu estava tendo uma conversa, né, com a minha mãe, justamente sobre isso. O quanto que o ego não quer perdoar. O quanto que o ego ele quer fazer do outro um inimigo. Por que que o ego quer isso? Porque ele sobrevive dessa separação. Então, quando você não aceita mais estar separado do teu irmão, é um privilégio para você perdoar. É um privilégio para você. Você pede a Deus, eu quero estar errado. Eu quero ver a coisa da forma que Deus vê. Como é que Deus vê essa pessoa? Aquele irmão que está te causando problema, que está te atacando, que está contra você, né? Como Deus vê essa pessoa? O que é que essa pessoa está pedindo a você? Aí o Sen diz: o teu irmão ou está dando amor ou está pedindo amor. Não existe nenhuma outra situação. Ou está dando amor ou está pedindo amor. Então, se o teu irmão está te atacando, se ele está nervoso, se ele está bravo contigo, se ele está te acusando, ele, na realidade, ele está com medo. E ele está precisando do teu amor, do teu perdão. Ele está precisando que você veja a realidade sobre ele, que você declare que ele é o Filho de Deus. Que você declare, que você não aceite. Você pode aceitar sobre você mesmo, meu irmão, que você é uma pessoa agressiva, grosseira, ou que você é uma pessoa que engana, ou que você, sei lá o que você quiser colocar nesse momento, nessa situação. Pense naquela pessoa e veja que ele quer se ver daquela forma, mas você não aceita. Você só aceita o mundo real, você só aceita o Filho de Deus, você só se relaciona com o Cristo. E o Cristo você não quer crucificar. O Cristo você quer perdoar. E é um prazer para você perdoar, porque cada vez que você perdoa, você chega mais próximo à sua libertação espiritual. Você chega mais próximo do desfazer do medo. O medo do seu irmão, o medo de amar as pessoas, o medo de amar a Deus, o medo de
Por que que o ego ele diz logo assim, ai, você vai ser capacho do outro, você vai deixar o outro te pisar, você vai ser humilhado. O ego coloca isso para se manter, para que você não aceite a sua identidade, que é ser só o amor. Você é só o amor. Você sendo só o amor, você não pode ser atacado, você não pode ser humilhado, você não pode nada. O outro, se você se colocar como uma transparência, vamos comparar você com uma planta. E essa mesma pessoa que está te agredindo, que está te causando qualquer tipo de problema, essa mesma pessoa, ela começar a atacar uma planta, tá? Essa planta, ela não vai se mover, ela não vai deixar entrar, ela não vai se prejudicar pelo que o outro está fazendo. Quem vai se prejudicar é ele mesmo, se ele com aquilo que ele está plantando. Então a mesma coisa você, se você tiver assim, completamente firmado em Deus, completamente inocente, completamente livre de deixar com que o outro entre no seu interior e bagunce lá dentro, entendeu? Porque você é o dono daquilo ali, você é o dono do seu coração. Se você tiver assim, ninguém pode te atacar. Pode até atacar, mas você não vai se sentir atacado. Você vai conseguir só de você não reagir, só de você não receber e não reagir, você já perdoou. Só de você não deixar a sua mente engajar na briga, engajar nos pensamentos, fazer julgamento, só aí, só isso. Você já perdoou. Você não precisa dizer que perdoou, você não precisa lutar para perdoar, você só precisa não engajar e não fazer o julgamento, certo? Se você chegar aí, tá feito. Você chegou aí, você perdoou. E a junção de muitos perdões que você dá te leva para o reino do céu. Para que que você quer ficar em julgamento e condenação? Se isso só vai impedir a sua visão, se isso vai impedir que você se veja como filho de Deus, vai impedir que você veja os outros como filho de Deus. Por que que nós gostamos tanto, aceitamos tanto que não somos amorosos? Porque nós deixamos que os outros façam de nós não amorosos, como se eles tivessem poder sobre nós. Se você for estudar mais o 100, mais na frente você vai ver o Jesus ensinando para a gente que a nossa criação ela é igual para nós como nós somos com relação a Deus, tá? Então, Deus me criou, então eu sou criação, eu sou efeito. Eu não tenho poder sobre Deus. E o teu irmão, que é a tua criação, por que que eu digo que ele é a tua criação? Porque ele, como você vê, como inimigo que você vê, como aquele que está te ofendendo que você vê, aquele que está te roubando que você vê, aquele que está te maltratando, aquele que você está vendo é a tua criação. Não o ser verdadeiro, criado por Deus, mas aquele que você está criando, aquela imagem que você está criando do teu irmão, certo? Então você é o criador dele. Sendo você o criador e ele o efeito, você é para com ele como Deus é para conosco. Se eu não tenho poder sobre Deus, eu sendo um efeito, o teu irmão, que é um efeito dos teus pensamentos, dos teus julgamentos, das tuas imagens, ele não pode, a menos que você dê esse poder, ele não pode te ferir, ele não pode fazer nada contra você, ele não tem poder. E quanto mais amor você mandar para ele, mais você projeta amor sobre esse mundo, sobre as pessoas e mais amor você recebe de volta. Então não há porquê a gente querer se manter no ego, se manter no desamor, aceitar entrar em
aceitar entrar em controvérsia com as pessoas. A gente pode ser simplesmente o rei e o dono do nosso interior, sabe? Cheio de poder sobre você mesmo. E se você não estiver cheio de poder, você deve, ao invés de atacar o teu irmão de volta, ao invés de julgá-lo, de aceitar os julgamentos dele, as confusões que ele está te trazendo, você deve apenas voltar-se para dentro de si e resolver isso dentro de você. E voltar a ser um ser amoroso, que é o ser que você é. E dizer: eu não aceito que ninguém me tire do amor, porque eu sou a casa do meu Pai. Eu sou o templo de Deus. E somente Deus pode afetar o meu interior e ninguém mais. Ou os meus próprios pensamentos e a minha aceitação de coisas que não fazem parte do que Deus criou, dando poder a essas coisas, eu posso me sentir inferiorizado, eu posso me sentir julgado, eu posso me sentir atacado. E todas as vezes que eu me sinto assim, eu sei imediatamente aonde que eu tenho que corrigir. Não é lá fora, não é o meu irmão que eu tenho que corrigir. Eu tenho que corrigir a mim mesma. Aí você vai dizer assim: ah, Cintia, quer dizer que você vai deixar, que você não vai tomar nenhuma ação, que você vai ficar aceitando? Não. Você primeiro vai achar o amor. Depois que você achar o amor, a unidade com o teu irmão, a resposta que Deus te deu sobre aquela situação, aí sim você pode conversar com o teu irmão e dizer como você se sente, como você acha que deveria ser. Você pode se abrir, você pode falar sobre o que você, como você gostaria de ser tratado ou qualquer coisa. Mas não faça isso no ego, porque aí não há milagre nisso, não há cura, não há conversão, não há expiação.